na região da ABC, junto ao nosso governo federal, os avanços que nós tivemos, constituímos, nós demos muitos passos, mas ainda faltou muito, muito, muito para a gente avançar. Porque a gente também não atingiu o cerne dessa discussão, que é a educação, né? A Paola também, a Leona também falou isso. A questão da escola sem partido. Esse projeto está incomodando a gente já faz tempo já, né? Então, assim, a gente nem conseguiu avançar. Eu tenho fé, viu, Beth? Que a gente vai incomodar bastante ainda, viu? E você, nós vamos para o segundo turno, eu tenho fé. Já falei isso, né? E gosto de falar porque, assim, senão a gente começa a não acreditar em nós mesmos, nesse processo que é cruel com a gente. Esse processo, Beth, que diz o tempo todo pra gente que esse não é um lugar para nós, né? E assim, isso aconteceu muito fortemente no contexto quando, assim, acontece o golpe agora de 2016, quando a gente vê a ascensão, logo na capa da Veja, né, do Bela, Recatada e do Lar, né? O recado estava dado naquele golpe que a política não é um lugar que nos aceita, né? Veja como a presidenta Dilma viveu essa experiência de uma maneira extremamente violenta. E a gente, Beth, nesse lugar, a gente é violentada todos os dias, né? E aí a gente tem que dizer disto também, porque além desse desafio da violência institucional com a gente no espaço público, o que fazem com a gente no espaço público, além dessa violência institucional, a gente tem um desafio de conciliar, né, a política com tudo o que nos colocam como obrigação, que nos colocam socialmente como obrigação, né, que a gente tem chamado muito nessa questão do cuidado, né? Então, e que a pandemia escancara, porque, assim, se as mulheres já trabalhavam, se a Organização Internacional do Trabalho já media que as mulheres trabalhavam em torno de 10 horas a mais por semana que os homens, com a pandemia tudo se agravou, né? E assim, se agravou de uma maneira que toca todas as classes sociais, né? Mas ela é profundamente perversa e impactante no cotidiano das mulheres pobres e da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras. Então, assim, aquela mulher que quando sai para o trabalho podia contar com uma creche ou então com outras mulheres para a sua organização do cotidiano, hoje não conta mais com isso, né? Então, assim, o desafio, né, de uma gestão em 2021 é extremamente desafiante. E nós, em Santo André, que já tivemos as experiências de política para as mulheres com apoio do governo federal, sem apoio do governo federal, que na época quando o Celso cria a primeira assessoria dos direitos da mulher em 1989, ele está dizendo para toda a sociedade que sim, a desigualdade entre homens e mulheres tem que ser objeto de ação governamental. Só que e aí, quando o Lula também... Só que a gente viveu uma experiência de avanços e retrocessos, a Eleonora fala dos avanços do governo federal, a gente tem a experiência na cidade de Santo André, na região do ABC, dos avanços e dos retrocessos, né? Então, a gente não conseguiu ainda o desafio de constituir a política para as mulheres enquanto uma política de Estado, né? Então, vem governo, vai governo, a gente vê os avanços, depois a gente vê tudo se degringolando, né? Então, e já faz 30 anos que eu estou nessa vibe, né? Digamos, né? E quando a Leona fala das ações integradas, assim, meu maior respeito para essa mesa aqui, gente, a Mônica Oliveira, adorei te ver, te ouvir, né? Tão longe, que bom que você veio aqui ajudar a gente a pensar, Mônica, que bom, maior respeito pela luta de vocês lá, né? Eu sei que você é uma comunicadora social da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, e assim, é uma honra você estar aqui, né? A Paola, gente, a Paola, candidata, que coisa mais linda, Paola, com essa fala tão desenhada de acordo com a realidade pontual da vida das pessoas. Falar de inclusão social é entrar na casa das pessoas, no cotidiano das pessoas, né? E aí a gente percebe aonde está, né, a demarcação das diferenças, né? Sustenta aí essa concentração de renda, né?
esse é um problema muito grande, né? Que aí até o Zé Carlos coloca aqui, né? A questão do acesso à renda, isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente gerar tudo isso que a gente está falando, gerar autonomia, gerar capacidade das pessoas fazerem escolhas sobre suas vidas, para a gente gerar o debate político, gente. E a gente tem um grande problema ainda, Beth, que assim, as pessoas com essa dificuldade de votar nas mulheres, né? Por quê? Porque assim, nós, o modelo que a gente tem de política, ele não tem a cara das mulheres, né? Mas, por outro lado, veja o modelo que a gente tem de política em Brasília, que tem brancos e gravatados, e ricos, aliados, né, com o capital, não nos representam. Eu acho que as pessoas começam a perceber isso. Mas, de novo, formação política ela é essencial, né? A reeducação, a disputa das mentes, dos corações. Porque, olha, nesse país colonialista, a nossa memória, da não história, do silenciamento, a gente precisa ficar muito atentas a essas armadilhas, né? Então, e fazer o debate, por isso que essa atividade aqui é importante, a promoção do debate, a gente está fazendo formação política. E aí, quando eles colocam, né, a Eleonora, a Mônica, a Leona, a Paola, um contexto, né, da pandemia, né, eu lembro daquele Galo, né, que vocês conhecem, é o líder de entregadores antifascistas, né, ele fala assim, né, a gente tem um desafio de hoje de vencer a pandemia, mas e o pandemônio? O pandemônio sempre existiu. Falar de vida de pobre, mulher, preto, LGBT, é um pandemônio que sempre existiu numa sociedade tão discriminatória e excludente que a nossa, que sustenta, né, um capital perverso e que precisa que as pessoas estejam na miséria para explorar o trabalho das mulheres, o trabalho dos negros, né? Para explorar, né? Então, assim, nesse contexto, nesse tempo todo que a gente viveu essa experiência em Santo André, na região da ABC, junto ao nosso governo federal, os avanços que nós tivemos, constituímos, nós demos muitos passos, mas ainda faltou muito para a gente avançar. Porque a gente também não atingiu o cerne dessa discussão, que é a educação, né? A Paola também, a Leona também falou isso. A questão da escola sem partido. Esse projeto está incomodando a gente já faz tempo já, né? Então, assim, a gente nem conseguiu avançar na questão, né, da LDB, que traz para a gente a discussão de gênero, sexualidade, educação sexual. Nós não conseguimos porque a gente vive um tabu tão grande, né? E o papel das igrejas, da religião, a fé é importante. A fé fortalece as pessoas. Eu estou dizendo de alguns setores dentro, né, da religião, que é muito perverso, né, nesse quesito que a gente fala de dominação, né, que é dominar os corpos, a história, o desejo. Ninguém quer perder privilégio, né? Político que está lá não quer perder privilégio, pastor que está lá, padre que está lá não quer perder privilégio, né? Então, esse debate é um desafio para o sistema de privilégios que não cabe mais na nossa sociedade. Esse sistema faliu, esse sistema não vai preservar a economia, esse sistema está colocando vidas num verdadeiro patamar de injustiça, né? Então, tanto que o nosso presidente patriarca, né, o patriarca Bolsonaro, está sendo acusado, né, de genocida, né, internacionalmente falando. E a gente precisa acompanhar isso também, por conta de que daquela questão, né, como é o nosso desafio de disputar essas pessoas que ainda acreditam num sistema que o explora. Isso é muito característico do nosso país, né? As pessoas que acreditam nas pessoas que estão explorando, né, no opressor. Tem síndromes da psicanálise que analisa, mas a minha fala é sociológica e política, né? Então, nesse contexto, então, há 30 anos, né, a gente já viu de tudo nesse lugar das políticas para as mulheres, né? Coisas importantes, grandes avanços que nós tivemos, e também vimos o desafio que agora ele volta com tudo num cenário de muita injustiça, né? A gente já viu LGBT e mulheres na prostituição para fugir de casa da violência doméstica, né? A gente já viu mulheres e meninas nas ruas para fugir de casa da violência sexual. A gente já viu mulheres mutiladas, queimadas, que foram brutalmente assassinadas, né? Na frente dos seus filhos, na frente dos seus familiares. A gente já viu spray de pimenta quando a gente inaugurou lá no SIC, né? O Centro de Referência da População Negra.
Tem as mulheres aqui do Negra Sim, que estava, né, Sandra? A Rosana, a Sônia, né? A gente estava inaugurando, né, brindando um avanço que a gente ia ter um centro de referência da população negra ali no SIC. De repente, saímos chorando todo mundo, spray de pimenta que atacaram a nossa celebração, né? Então, olha o nosso desafio de ser mulher, ser preto, ser pobre, ser LGBT, numa sociedade que a gente vive, né? E que acoberta essa discussão em nome de ganhar a eleição. Por isso, Beth, você é corajosa, você é muito corajosa. Eu acho que esse debate, assim, é importantíssimo para a gente avançar, entendeu? E a gente não implora para você, você entende, você que nos chama, porque você faz isso no seu mandato de vereadora. Você nos chama para discutir isso. Você nunca teve medo de encarar a discussão. A Escola Sem Partido, para quem está aqui não acompanhou, o que ela brigou, o que ela enfrentou, as igrejas, os políticos, e assim, e de uma maneira assim extremamente corajosa, que serve para a gente de exemplo, né? Então, é isso que nos anima de imaginar, né? Uma pessoa na frente que vai assinar, assim, e o debate tem que ser feito porque é uma inversão de prioridades, sabe, Beth? É investir nas pessoas, entrar na vida das pessoas, né? Então, a pandemia, quando chega em casa, ela tem cor, ela tem classe, ela tem sexo, né? E tudo isso que está acontecendo atinge as pessoas de maneira muito diferenciada, né? Então, a gente já viu médicos que não queriam chamar de nome social no atendimento no SUS, as mulheres trans, a gente já viu, enfim, meninas jovens estupradas a caminho da federal, da faculdade. Nós já vimos mães e pais perderem suas filhas cruelmente, né? Então, assim, já vimos serviços julgando as mulheres no atendimento. E, assim, eu não vi ascensão das mulheres na política. A gente não vê ascensão das mulheres na política. A gente não vê os direitos sociais atingindo igualmente todas as mulheres. Porque quando a gente traz a Leona, a Secretaria da Mulher incluiu as mulheres trans no trabalho, porque nós nunca tivemos dúvida que as mulheres trans estaria na nossa agenda da Secretaria de Política das Mulheres. Então, eu tenho dois amigos muito comum com a Leona, o Rai, a Eliade, a Alessandra Teixeira, a professora. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho, nada mais, nada menos, de cuidar, por exemplo, pode ser pouco, mas a gente tinha um trabalho na rede de educação, que a Beth acompanhou, o Quem Ama Abraça, que a gente era desde a creche até a educação de jovens e adultos, a gente trabalhava a questão das identidades de gênero assim, no combate à violência doméstica e sexual, principalmente, né? E aí a gente cuidou, pode ser pouca coisa, mas é muita coisa no universo tão difícil que a gente tem. A gente cuidava da permanência de alunos LGBTs na rede, alunos LGBTs na rede. A gente tinha um menino de 3 anos na MF Santa Terezinha fazendo a transição para menina. E a gente fez um trabalho tão cuidadoso, sabe? A gente cuidou que nem um passarinho para que esse menino não fosse excluído, essa menina não fosse excluída. Tiramos as plaquinhas dos banheiros, masculino e feminino, fizemos uma discussão, a diretora tinha passado por um processo de formação, fez discussão com a merendeira, com os pais, uma grande plenária, para a gente não perder essa família, não perder essa menina, para que ela continuasse os estudos e de uma maneira que ela pudesse se sentir de fato incluída, né? Então, isso pode ser pouco, né? Mas não é. É exatamente por causa disso que as pessoas se submetem à exploração sexual, ao tráfico de drogas, pela sobrevivência, e ainda são rotuladas, julgadas moralmente. Então, nossa sociedade, ela fabrica a violência, ela fabrica a exclusão social, porque tem um sistema de dominação e de privilégio que se sustenta dessa realidade, né? E é por isso que a gente tem que falar disso quando a gente tem esses debates, essas oportunidades aqui. Então, a sociedade é muito cruel. Tá, tô fechando. A sociedade é muito cruel, né? Com as mulheres, com a nossa população LGBT, com o nosso povo negro. É a ausência de políticas públicas, é o julgamento moral, né?
É o machismo, o patriarcado e o racismo perverso que permeia de maneira, como a Beth mesmo falou no início, estruturante, né, a nossa sociedade. Então, essa intersecção, quando a gente fala políticas, né, é que estejam atentas a essa intersecção do machismo, racismo, da LGBTfobia, é trabalhar de fato com a realidade social e com a inversão de prioridades em uma política que a gente realmente tenha coragem de dizer: eu estou fazendo um governo de inclusão social. Então, acho que é isso. Depois vamos abrir para bater papo, né? Eu acho que eu já falei e é isso por enquanto, tá bom? Vamos refletindo aí, abrir para a gente conversar mais.